Nós estamos deixando um pouquinho Amós e estamos entrando agora na garupa de outro livro. Nós vamos ver e continuar com Apocalipse, agora Apocalipse capítulo 11. Se você não sabe onde é Apocalipse, você precisa vir mais à igreja, tá bom? Ou ler mais a sua Bíblia. Mas se não sabe, mesmo assim, é o último livro da Bíblia, tá bom? Apocalipse. O título original não é Apocalipse, o título original é Revelação. Esse é o título grego, é o título que em inglês eles usam, e no Brasil só as testemunhas de Jeová que aderiram ao nome correto, que é Revelação. É a revelação de Cristo Jesus. Apocalipse nem tem aqui, né? Na Bíblia, no texto. Apocalipse quer dizer tragédias. Também é verdade, né? Mas não foi o nome dado ao livro. O livro é Revelação de Jesus Cristo. Bom, Apocalipse é dividido em 3 partes. A primeira parte são as coisas que viste. Você viu algumas coisas, mas não é você, tá? É João. João, apóstolo amado, ele viu Jesus. Jesus apresentou-se a ele enquanto ele estava preso, quebrando pedras na ilha de Pátimo. Por causa do Evangelho, ele foi jogado ali. As coisas que são os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que são as igrejas da Ásia Menor, as igrejas da época em que João estava trabalhando. Em uma delas, ele trabalhava em Éfeso. E eram 7 igrejas. Essas igrejas, elas se localizavam onde atualmente é a Turquia. Então, se a Turquia precisa do Evangelho hoje, precisamos alcançar os turcos. Porém, ali é o berço do cristianismo, ali é o berço de toda a fundação das igrejas. E as coisas que hão de vir, as coisas que vão acontecer, dos capítulos 4 até o final de Apocalipse, capítulo 22, são as coisas que ainda não aconteceram. O que não aconteceu? Capítulo 4, o arrebatamento da igreja, quando a igreja se encontra com o Cordeiro, os 24 anciãos, e há um louvor estupendo, um louvor tal qual nunca houve, né? Onde Israel, os crentes, né, de Israel, os crentes da igreja estarão diante do Senhor. Enquanto isso, haverá um período de tribulação aqui na terra. Então, capítulos 4 e 5, louvor de Deus, ou a Deus e a Jesus Cristo no céu. Os capítulos 6 em diante fala de um período chamado tribulação, quando as pessoas que estiverem aqui neste mundo serão um exemplar daquilo que Deus vai fazer por toda a eternidade contra ou sobre aqueles que não são salvos, sofrerão por toda a eternidade. Aqui vai ser só uma palhinha, só um pouquinho do sofrimento que haverá em toda a eternidade. Esse período da tribulação, ele cumpre alguns propósitos. Um deles é mostrar que não existe governo que consiga dominar sobre esse mundo de maneira justa. O Senhor vai destruir toda forma de governo, seja humano, seja satânico. Então a tribulação presta a este propósito. A tribulação também tem outro propósito, chamar a atenção de novo da nação de Israel desobediente por toda a história. Deus vai matar 2/3 da nação de Israel, e 1/3 que sobrar vai ser todo salvo. Impressionante, né? Todos eles serão salvos. Agora, eles serão salvos porque eles estão em grande agonia, e eles não têm mais por onde escapar. Acabaram-se os recursos de Israel. E aí vem Jesus Cristo, e eles falam: tá bom, então já que é esse, vamos ser salvos.
mais ou menos isso, mas eles vão reconhecer que aquele Jesus que eles crucificaram, os ancestrais deles, né? Aquele Jesus que eles rejeitaram, ele é a pedra angular. Aquela pedra que eles rejeitaram se tornou a pedra angular. Então vai ser a rocha da salvação deles. E todo Israel vai ser salvo, ou Romanos 11:26 é uma mentira. Mas nenhuma parte da Bíblia é mentirosa, né? Então todo Israel vai ser salvo. Aí vem o finalizar da história da humanidade aqui na Terra. Há uma destruição do mundo. O mundo vai pegar fogo, literalmente. E aí vem o grande trono branco, que é o julgamento de todos os incrédulos de todas as épocas. E começa, esses são lançados no lago de fogo. Aqueles que estão ou estarão no inferno também serão lançados no lago de fogo, juntamente com a morte, que não vai mais existir. Aí começará um período que podemos chamar que é o Éden restaurado. Aquilo que Deus queria desde o início foi interrompido por causa do pecado. Aí no final, um estado, né, chamado estado eterno, é a construção de novos céus e nova terra. Deus faz tudo de novo, mas agora sem a possibilidade de maldição, de pecado e de morte. E por toda a eternidade haverá então aquilo que Deus queria para o Éden, uma comunicação com o homem, um crescimento gradual nas coisas de Deus e um lugar de muita alegria. Alguém pode dizer assim: o céu é um lugar muito chato, muito monótono. Então tá bom, aí você tem o inferno, não sei qual que você prefere, né? O inferno e o lago de fogo. Então é melhor aguardar que aquilo que parece monótono hoje vai ser cheio de alegria, de brilho, de satisfação, de completude, de companhia, e é esperar para ver, esperar confiantemente ou confiadamente no Senhor. Tá bom, mas até chegar lá as coisas estão pegando fogo aqui na terra. E nós estamos no capítulo 11 de Apocalipse para falar das ênfases que são dadas após a medição do átrio do santuário. Então aqui na terra haverá um templo. O templo de Israel foi destruído, né? O templo foi destruído uma vez, reconstruído e destruído novamente. E na tribulação haverá um templo, mas esse templo é um templo falso, porque é o anticristo que vai patrocinar esse templo para enganar o povo de Israel. E nesse período que não há adoração verdadeira no templo, porque o verdadeiro templo vai ser reconstruído num período chamado milênio, que é um período na terra de 1000 anos, quando Cristo voltar, estabelecer o reino dele. Esse templo falso que haverá aqui na tribulação é um período em que Deus quer ensinar também a todos sobre os gentios pisando Jerusalém. Os gentios pisando Jerusalém quer dizer os gentios morando em Jerusalém. Jerusalém não é lugar para gentio, né? Os gentios, muitas pessoas vão lá passear, alguns foram lá guerrear para tirar os muçulmanos de lá. Eram chamadas as cruzadas, 7 investidas que a Igreja Católica fez com seus soldados, os templários, os cavaleiros, que tentavam libertar Jerusalém do domínio dos islâmicos, os muçulmanos, os seguidores de Maomé. Aí é aquele negócio, né? Sai da grelha para cair no espeto, porque eles tiram os muçulmanos e eles fazem do povo libertado o povo escravo deles. Aí virou uma bagunça tudo de novo.
não é um lugar para gentil ficar pisando, não. Jerusalém é um lugar para o povo de Deus, Israel, morar. É a terra de Israel. Se quiser visitar lá, visita, mas só visita porque lá é a terra do povo de Deus, de Israel, e um dia será novamente, de fato. Bom, quando foi que Jerusalém começou a ser pisada pelos gentios? Antes nem tinha Jerusalém, era Jebus. Jebus era uma cidade que veio a se tornar Jerusalém quando Davi resolveu, 1000 anos antes de Cristo, fazer de Jerusalém a capital do povo de Deus. E aí Jerusalém teve o seu templo, teve a sua glória, os povos invejavam muito, governantes de todo mundo vinham dar uma espiadinha para ver como é que funcionava essa cidade de Deus de Israel. E ela foi bem até o ano, os teólogos aí me ajudam, né? Até o ano 585 a.C., eu acho, quando Babilônia tomou conta de Jerusalém, e aí os gentios começaram a pisar Jerusalém. Então os gentios estão lá desde sempre, ou desde aquela época, né? E quando chega em 1948 da nossa era, aí a Inglaterra, cujo presidente da ONU naquela época era um brasileiro, acho que é o Camargo Aranha, vota que Israel tivesse de volta seu território. Aí, de lá para cá, Israel tem a sua terra. Tem, mas não tem, né? Tá sempre aquela disputa para morar na sua própria terra, porque há acordos em que uns pedaços são de Israel e outros pedaços são dos palestinos, que são os descendentes dos árabes. Um dia haverá uma libertação total dessa nação, mas por enquanto não tem. Os dois lados querem libertação, né? A antiga OLP era a Organização da Libertação da Palestina, ou seja, tirar os judeus e ficar só os palestinos. Você não é político, você não é diplomata, mas se você tivesse que dar uma preferência, não um voto, mas uma preferência, você deveria dizer: aquela terra é de Israel, não é de nenhum outro povo. Não é porque é palestino, árabe, tivesse brasileiro lá, tem que sair os brasileiros, porque aquela terra é de Israel. Aquela terra nem é de Israel, aquela terra é de Deus. Deus falou para eles, plantou Israel ali. Então se Israel falasse: nós queremos dar de presente essa terra aí, fazer um acordo e dar para os árabes ou para qualquer outro povo, para a ONU, Israel não pode fazer isso, porque a terra não é de Israel, a terra é de Deus, para a nação de Israel morar ali, porque Deus tem um propósito. Na tribulação, os gentios pisam e repisam e estão lá em Jerusalém, e agora é a hora de medir a nação. É uma coisa simbólica, mas também ao mesmo tempo importante. Então foi dado aí um panorama do que é Israel, tá certo? Então vai ter uma medição. Nós vamos ver o ministério das duas testemunhas, depois tem a morte e ascensão das duas testemunhas, e depois vai ter o segundo ai e a sétima trombeta, tudo no capítulo 11. Então está acontecendo um momento de tribulação e um momento já no final da tribulação, partindo para o final da tribulação. Qual a importância de estudar isso? Primeiro, porque é a Bíblia, aí você não tem mais o que discutir, né? Paulo falou que ele ensinou todo o desígnio de Deus, não só uma parte.
É claro que ele não tinha essa parte da Bíblia ainda, mas se tivesse, ele ia ensinar todo o desígnio da palavra de Deus. Primeira razão é porque é a Bíblia. Segunda razão, porque é uma bênção especial para quem lê e guarda esse livro. Está lá em Apocalipse 1, versículo 3. Você tem uma bênção especial em estudar esse livro. Você tem um bônus na vida cristã por se interessar por esse livro. E terceiro lugar, porque você não pode ficar ignorante das coisas que Deus vai fazer neste mundo. Então você tem aí pelo menos 3 razões para estudar esse livro. Então vamos ver as ênfases após a medição do átrio do santuário. Vamos ver o ministério e o poder das 2 testemunhas. No versículo 1, a medição ela serve para estabelecer limites em Jerusalém. Então vai ter uma medição. Versículo 1, alguém pode ler, por favor? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então a palavra grega para medir é metro. Aí você já conhece, né, essa palavra metro. Metro é um verbo, né? Medir. Então Deus manda medir e ele usa caniço. Eles usavam já umas varas já designadas para isso, para medida. Eles tiravam então aqueles juncos da beira do rio e faziam varas, trabalhavam naquilo, colocavam lá uns risquinhos, igual o metro que você conhece, né? Depois veio a trena, e agora tem a trena por laser, né? Não tem nada, só tem aperta assim e tem aquele infravermelho e a marcação no visor, né? Então as coisas melhoraram. Mas aqui então, na medida que eles sempre usavam antigamente, pega um caniço e mede com uma vara para medir o quê? Para medir o santuário de Deus. Embora esteja falando santuário de Deus, na época da tribulação que vai acontecer, o santuário de Deus mesmo está no céu. Na terra, vamos chamar de santuário de Deus, porque afinal de contas Israel estará adorando nesse lugar. Mas é um engano, tá? Eles pensam que estão adorando a Deus, mas na verdade eles estão sendo enganados pelo anticristo. Mas de qualquer forma vamos chamar de santuário de Deus, porque é ali que tem o altar, ali que tem os sacrifícios, e os judeus estão ali adorando na tribulação. Eu falo estão adorando, mas você sabe que é futuro, ainda não aconteceu. Então nessa vara vai medir o santuário de Deus, vai medir o altar daqueles que adoram naquele lugar. Vamos fazer um limite, vamos limitar a terra de Deus, porque afinal de contas nós estamos na metade do livro de Apocalipse e nós precisamos já saber qual é o propósito de Deus com esse período de tribulação, porque se era só condenar perdidos, Deus podia já acabar com a história. Ele leva a igreja para cima, leva os judeus que são igreja, que se converteram também, e aí ele já manda todo mundo que não é salvo para o inferno, e aí acabou a história da humanidade. Mas Deus preferiu abrir esse período para aqueles 3 propósitos que eu falei para vocês, e um deles é a salvação dos judeus que estiverem aqui na terra. Então Deus quer limitar, colocar uma delimitação nesse território de Jerusalém. Versículo 2, nós vamos ver que a chamada grande tribulação vai ser na metade dos 7 anos. Então 3 anos e meio vai quase tudo bem para a nação de Israel. Tem os cataclismas, que são os desastres da natureza, terremoto, ventania, queimadas, todas essas coisas. Mas Israel estará mais ou menos protegida pelo diabo.
o diabo, o anticristo, vai proteger a nação de Israel, vai permitir que Israel tenha sua adoração, mas 3 anos e meio depois, a segunda parte, aí a coisa esquenta demais para a nação de Israel. Então nós estamos aqui nessa parte. Versículo 2, alguém pode ler? Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o mestre, porque esse átrio foi dado aos gentios, e 42 meses pisarão a cidade santa. Então Deus quer dizer que o átrio quer dizer quintal, né? Quando eu era criança chamava de terreiro, agora não usa mais terreiro, né? Mas é um quintal, uma parte exterior, o pátio. Então Deus, meio que espiritualizando e meio também que fazendo de modo literal, Ele tenta colocar na nossa mente alguma imagem. Aqui tem um lugar de adoração, e fora é o lugar dos gentios. Quando você estuda um pouquinho sobre o templo, você sabe que o templo, o segundo templo, né? O templo de Herodes, é um lugar onde tinha umas divisões em que sacerdotes e levitas entravam para fazer o trabalho, e os homens judeus podiam entrar. Do lado de fora, no átrio, ficavam as mulheres que não podiam entrar para adorar a Deus diretamente. Ficavam também aqueles que os homens, né? Os homens de modo geral, mas não aqueles levados por Deus para fazer isso, ou seja, designados por Deus. E no pátio e fora ficavam então os gentios. Eles não podiam adorar a Deus ali naquele templo. E também os aleijados, quem tivesse defeito físico não podia entrar também. Então agora Deus fala que esse átrio vai ser o lugar dos gentios. E Ele pede então que essa parte deixe como está, porque os gentios vão pisar. Os gentios estão ali em Jerusalém. E foi dado aos gentios calcar ou pisar a cidade santa, sem que Deus faça nada. Ele deixa assim, por 42 meses, que são 3 anos e meio. Tá bom? A segunda parte, então. O Senhor Jesus, Ele fala também disso, sobre os gentios calcando, pisando a cidade de Jerusalém. Então, até um tempo, o que está acontecendo, que você vê nos noticiários, vai acontecer mesmo, tá bom? Aquela briga, aquela disputa pela terra, mas um dia aquela terra vai ser do povo de Deus, Israel. Aqui vem então o ministério das 2 testemunhas. Entram 2 personagens muito importantes aqui na tribulação. Versículo 3. Trarei as minhas 2 testemunhas e profetizo por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 42 meses e 1260 dias é a mesma coisa. Tá bom? São 3 anos e meio. Então nessa parte, segunda parte da tribulação, essas 2 testemunhas vão investir bastante na pregação do reino do Senhor Jesus Cristo. Eles vão anunciar o reino do Senhor Jesus Cristo. Por que 2 testemunhas? A nação de Israel já está acostumada com isso. Sempre que há algo importante, solene, seja num julgamento, seja numa questão, nunca uma pessoa sozinha. Nunca. Sempre tem que ter 2 pessoas. Pelo menos 2. Então essas 2 testemunhas, elas são testemunhas de Deus, que manda essas 2 testemunhas para pregar a palavra do Senhor nesse período da tribulação. Meus irmãos, na tribulação haverá um período bem curioso que nós não temos hoje. Hoje, por exemplo, muita gente nessa cidade, por exemplo, pode perfeitamente conhecer o Evangelho.
Porque você trabalha com elas, você estuda com elas, outros crentes da cidade têm contato com elas. No entanto, hoje, para que algumas pessoas conheçam a palavra, teria que alguém ir para esse lugar, muitas vezes distante, de difícil acesso, aprender a língua, a cultura deles, saber como pregar e pregar o Evangelho. Mas até que isso aconteça, muitas pessoas no processo morrem. Então muitas pessoas na nossa época nunca ouviram e nunca ouvirão o Evangelho. Existe uma frase para desafiar as pessoas para a obra missionária, que é: missões, uma tarefa inacabada. Estragando um pouquinho a frase de desafio, eu diria: missões, uma tarefa inacabável. Não dá para acabar essa tarefa. Mesmo que tentássemos, não dá para acabar essa tarefa. Se nós mandássemos muitas pessoas para o campo missionário, para pregar o Evangelho, não daria para terminar essa tarefa. As nações acabam, outras nações se agregam, se aglomeram com outra, outras começam, muitas pessoas morrem, muitas pessoas nascem. Você não dá conta de traduzir, de conhecer todos os lugares. Então vamos parar de mandar missionários? Não. No trabalho de formiguinha que nós podemos fazer, nós temos que fazer com dedicação. Mandar mesmo os missionários. Mas sabendo, não dá para alcançar todo mundo. Não dá. A tribulação é um período magnífico nesse sentido. Embora de muito sofrimento, o mundo inteiro vai conhecer. Mas o mundo inteiro não quer dizer assim, por atacado. Não, é no varejo mesmo. Pessoa por pessoa vai conhecer o Evangelho. 144 mil que não vão se casar, não vão precisar se preocupar com família, cuidado de família, vão se transportar de maneira sobrenatural, certamente, não vão ter barreira linguística, eles vão pregar para o mundo inteiro o Evangelho. As duas testemunhas também vão operar muitos sinais, vão pregar o Evangelho. E muitos daqueles que já conhecerão o Evangelho também vão ser testemunhas, serão mortos certamente por pregar, ou perseguidos. Mas de qualquer maneira, todo mundo vai conhecer o Evangelho. Não tenho dúvida disso. É daí que Mateus 24, 14 começa a funcionar. Alguém pode ler Mateus 24, 14? Que muitos leem para os nossos dias, mas segundo a nossa abordagem aqui está errado. Mateus 24, 14 não aconteceu, só vai acontecer no final da tribulação. Alguém pode ler? E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos as gentes, e então virá o fim. Se você fala que Jesus vem a qualquer momento, você não pode achar que esse versículo é para hoje, concordam? Porque se Jesus vem a qualquer momento, se ele vier agora, está errado. Segundo esse versículo. Por quê? Pode falar. Que ainda não foi pregado para todos. E aqui está dizendo, quando o Evangelho for pregado para todo mundo, é só aí então que vai vir o fim. E o fim de todas as coisas sabemos que é a manifestação de Jesus Cristo. Então esse versículo ele serve para o futuro. E o futuro pode ser próximo, né? Que é quando tiver o período da tribulação. Quando começar a tribulação, pode saber, em 7 anos todo mundo vai conhecer o Evangelho. O Evangelho do Reino. Aliás, nós nem pregamos o Evangelho do Reino. Eu nunca preguei o Evangelho. Você tem que crer porque o reino de Cristo está próximo. Sou João Batista. Eu prego o Evangelho da graça, que Cristo Jesus morreu por você. Mas o Evangelho do Reino vai ser pregado na tribulação. Arrependa-se porque o reino vai ser estabelecido. Então no versículo 3, 2 testemunhas de Deus, profetizando por 3 anos e meio,
vestidas de pano de saco. O que é pano de saco? É um pano grosseiro, não é? Vocês lembram daqueles sacos de cereais? Aquilo lá mesmo. Então, pano de saco é aquilo. Eles rasgavam aí para entrar no pescoço, costuravam, e aquilo era o pano que servia para quando as pessoas estavam de luto, quando elas estavam lamentando, quando acontecia uma tragédia e quando elas estavam arrependidas. Nínive, por exemplo, foi toda vestida de saco, até as vaquinhas lá com paninho de saco nelas, né? Tudo. Essas duas testemunhas vestidas de pano de saco já estão mostrando que as pessoas precisam se lamentar e se arrepender. Essa é a mensagem da tribulação. Só uma pergunta. A salvação seria a aderência ao reino? Vai ser um pouquinho diferente de João Batista. João Batista dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino, apontando para frente. Esse aí, na tribulação, arrependei-vos, porque vai chegar o reino. Baseado em quem? Naquele que já veio. Então é uma mistura dos dois, né? Você olha para frente, porque Cristo vai estabelecer o reino. E quem é esse Cristo? Aquele que já veio e morreu. Então fica uma mistura dos dois. Mas a salvação sempre é por Jesus Cristo. Sempre. Não tem outro nome dado no céu, na terra, nem debaixo da terra, pelo qual alguém seja salvo. É Jesus Cristo. Atos 4:12. Versículo 4 agora. Os símbolos. Alguns símbolos aqui da nação de Israel, muito parecido com o livro de Zacarias, se vocês lerem lá também. Versículo 4. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se você ler o profeta Zacarias, você vai ver essas duas figuras. As duas oliveiras, que são os dois candeeiros, né? Quem são as duas oliveiras? As duas testemunhas. Quem são os dois candeeiros? As duas testemunhas. Então não são quatro, tá bom? Duas oliveiras, dois candeeiros. São duas figuras para falar das mesmas testemunhas. São duas, tá? Candeeiro porque fala de luz. Eles vêm trazer luz para o mundo. Oliveira porque esse é um dos símbolos da nação de Israel. Oliveira. Então eles estão anunciando uma mensagem judaica. Uma mensagem de salvação dos judeus. Se os gentios também quiserem aceitar, não tem problema nenhum, pode aceitar também. Mas a ênfase é do Velho Testamento, é uma mensagem do reino que virá, baseado em Jesus Cristo, que já veio também. Então essas duas testemunhas, elas estão de pé diante do Senhor da terra, que é o nosso Deus, e elas estão prontas para falar da mensagem do Senhor. Mas esse tempo aqui é pedreira, esse tempo aqui não é fácil, esse tempo não é esse tempo que você dá um folhetinho para as pessoas e elas agradecem, obrigado. Não é um tempo que você fala do amor de Deus e elas aceitam, não. Esse é um tempo muito, muito sisudo, sério. É um tempo de gente amargurada, gente brava, gente que está brigando uma com a outra, gente que está encapetada. Tá bom? Então é um período difícil. Então essas duas testemunhas, elas não chegam com palavra doce. Você sabia que Jesus te ama? Você já leva um soco na cara. Não, assim diz o Senhor. Raça de víboras. Essa mensagem já é mais do estilo de João Batista, tá bom? Versículo 4, então, foram símbolos. E agora o versículo 5. Igual a 144 mil testemunhas, essas duas testemunhas serão protegidas por Deus, porque tem que ser protegida. Eu posso sair daqui e pregar o evangelho para a vizinhança aqui, não precisa de proteção nenhuma. Eu acho, né? Não
preciso de proteção nenhuma, todo mundo vai me receber bem, vai te receber bem, concorda? Mas nessa época aqui, não, eles precisam ter uma proteção do Senhor, senão eles não passam pela primeira pregação do Evangelho, eles não passam, já vão matá-los. Versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender lhe causar-lhes dano, certamente deve morrer. Ó, esse tipo de testemunha está com tudo, né? Essas testemunhas, elas pregam, e elas pregam numa certeza de que nada vai acontecer para elas. Meus irmãos, quando você tem a certeza, você nunca tem, tá? Você nunca tem. Mas quando você tem a certeza de que nada vai acontecer contra você, você fica destemido, concorda? Se nada vai acontecer comigo, nenhum acidente vai acontecer, nenhuma doença vai me pegar, ninguém vai conseguir me maltratar, eu acho que eu fico até orgulhoso, né? Fico muito orgulhoso, porque eu fico indestrutível. Então essas duas testemunhas, elas são indestrutíveis. Até que, tá bom? Mas isso é outra parte. Mas enquanto elas têm que cumprir o propósito delas de pregar durante 3 anos e meio, elas são indestrutíveis. Ninguém consegue fazer nenhum mal para as duas testemunhas. E se alguém quiser fazer isso, lá vem. Vem o quê? Fogo. Aí vem um lança-chamas do céu e já cozinha as pessoas. Então, não digo que as pessoas vão aceitar, mas pelo menos elas não vão desrespeitar as duas testemunhas. Olha, as duas testemunhas, não vai falar bobagem, elas estão vindo ali, tá? Finge que você está gostando da mensagem, porque senão você vai virar torresmo. Então aí as duas testemunhas vêm, falam, e as pessoas, pois não, tá bom. Ninguém fala nada contra as duas testemunhas, elas têm que fazer. Agora, se você pode pregar o Evangelho assim, você sai do começo dessa rua e vai até o final, e em pouco tempo você prega o Evangelho sem problema nenhum. Você vai falando de casa em casa para as pessoas do Evangelho, ninguém vai discutir com você, você prega todo o Evangelho. Jonas fez mais ou menos isso, né? Agora você imagina que Jonas não fez com amor, né? Ele atravessou Nínive todinha e pregando, arrependei-vos, senão Deus vai destruir a cidade, e foi pregando o Evangelho para todo mundo. E essas duas testemunhas, sem embargo, sem impedimento, elas pregam a palavra do Senhor. Se tiver algum engraçadinho que queira medir forças, então vem fogo da boca das duas testemunhas e elas devoram os inimigos. Poderosa essa mensagem, hein? Então Deus escolheu duas testemunhas. Daria para trocar Agora você vai ficar ofendido, tá? Daria para trocar essas duas testemunhas por toda a igreja de hoje. Por todos os pregadores de YouTube. Dá para trocar tranquilo. Ninguém faria falta nenhuma. Essas duas testemunhas dariam conta do recado, para pregar o Evangelho para todos os lugares, sem impedimento algum. Versículo 6 agora, elas operam sinais. Versículo 6. Esta é o poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem, e tem poder para transformar as águas em sangue, e para ferir a terra com pragas de toda espécie, quantas vezes desejar. Uma coisa que você tem que entender de Apocalipse, do livro de Apocalipse, é que você está lendo um livro do Novo Testamento com linguagem do Velho Testamento. É como se você estivesse lendo o Velho Testamento, senão você não entende.
Outra coisa que você tem que entender ao ler Apocalipse é que o Egito é despejado nesse livro sem dó. Os termos que são usados em Apocalipse vêm todos do Egito. O mar de vidro onde as pessoas atravessam é o Mar Vermelho. O cântico de Moisés quando eles atravessaram o Egito. As 10 pragas do Egito, as rãs e outras pragas mais. Muito elemento que tem aqui no Apocalipse, ele sai direto das páginas do Êxodo, do Egito. Então, muita coisa aqui é semelhante ao Velho Testamento, não só o Egito, mas também a um outro personagem. Tem muita briga aqui entre os teólogos, tá? Para saber quem são essas duas testemunhas que Deus vai levantar. Alguns falam que é Calvino e Lutero. Outros falam que é Batista e Presbiteriano. Outros falam que é Palmeiras e Corinthians trabalhando juntos. Brincadeira. Mas muitas pessoas tentam colocar nomes nas pessoas. Alguns falam que é Enoque, outros falam que é Elias. Eu não vou entrar nessa briga, mas pelo menos o que eu vou falar aqui é para dizer as pessoas que têm as atribuições do versículo 6. Só tem 2 pessoas no Antigo Testamento que têm essas atribuições, que fizeram coisas semelhantes. Mas eu não estou dizendo que são essas 2 testemunhas. Então elas têm autoridade para fechar o céu. Quem que fechou o céu por 3 anos e meio? Elias. Falou lá para Acabe, né? Ele fechou o céu por 3 anos e meio. Quem que converteu água em sangue? Moisés. Então a gente pode aqui discutir um monte de coisa, mas nós não vamos negar o fato que só essas 2 pessoas fizeram isso. O Senhor, ele tem uma predileção quando ele vai falar de alguma coisa, ele quer testemunhas. E as 2 testemunhas de Deus do Antigo Testamento são a lei e os profetas. Jesus, quando falou lá no caminho de Emaús para aqueles 2, ele traz então a lei e os profetas. Quando o Senhor Jesus estava no monte, chamado Monte da Transfiguração, vem 2 personagens para serem testemunhas da morte, do ministério de Jesus. Quais são as 2 testemunhas? Moisés e Elias, de novo, né? A palavra do Senhor diz em Malaquias que antes do Messias vir e se apresentar e tudo, teria que vir Elias. João Batista era Elias, Jesus falou sobre isso. O próprio Elias veio no Monte da Transfiguração. Então, se Elias vier nesse período, também seria uma terceira evidência daquilo que o Senhor Jesus, daquilo que Malaquias falou. Antes de vir o Messias estabelecer o reino, então vem Elias. Mas eu não sei. Eu só queria trazer isso para vocês, que se for Moisés e Elias, está tudo bem. Eles cumprem bem essa função. Agora uma pergunta para você. Quando você estiver aqui nesse período e vier Moisés e Elias, você vai ficar contente? Hã? Não é por quem eu estaria aí. Muito bem, vocês não estarão aqui, tá? Espero que todos aqui tenham salvação em Cristo e não tenham mais essa preocupação. Por similaridade de nome, posso me colocar à disposição para ser uma das testemunhas, não tem problema. Pode, por quê? Então, meus irmãos, é um período em que essas 2 testemunhas vão trabalhar duro para que todos conheçam
o Evangelho do Reino, vão operar sinais. Então nós vamos ficar por aqui no nosso estudo. Nós vimos uma primeira parte então dessa ênfase após a medição, que é o ministério das duas testemunhas. Meus irmãos, se o arrebatamento for hoje, é muito bom que seus familiares não crentes estejam nesse período, tá? Eu não queria que meu familiar estivesse nesse período. Bom, é duro, é um remédio amargo, mas esse período aqui é uma grande chance de se converter. Uma grande chance de se converter. Que Deus abençoe os irmãos. Enquanto nós não temos perseguição alguma, vamos pregar o Evangelho, vamos falar não é errado falar desse período também. Uma vez eu preguei para um colega de escola, colega de escola não, colega de rua mesmo, né? A gente brincava junto quando criança. Aí quando eu aceitei a salvação, eu não sabia muito como pregar o Evangelho, mas pregava assim mesmo. Depois que eu vim para o Peniel, estudei muitas coisas, né? Como Apocalipse, escatologia. Um dia eu falei, eu quero falar com ele sobre isso. E aí eu preguei o Evangelho para ele, pregando no Apocalipse. No final da mensagem, que foi assim, a gente foi andando nas ruas que a gente andava quando era criança, e fui conversando e falando. No final ele disse assim, mas você prega, para todo mundo que você ensina isso aí? Eu falei que não, só para você mesmo, né? Ele falou, porque é muito difícil isso aí, não dá para entender. Mas mesmo assim, Deus colocou no meu coração que era isso que eu ia pregar para ele. Ele já era um jovem que ia para a igreja comigo e tudo mais, mas nunca tinha aceitado. Ele não aceitou. Anos depois, aí ele me procurou. Anos depois, já bem maduro, né? Ele falou que ele se converteu e foi por causa dessa mensagem. Então, a mensagem do Apocalipse, ela é muito evangelística. Então não subestime nenhuma parte da palavra de Deus. Salmo 23:1, João 3:16 ou Apocalipse. É o poder de Deus. O poder de Deus alcança as pessoas de diversas formas. Então fique firme, crendo, guardando e pregando a palavra de Deus. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, porque esse mundo não ficará totalmente nas trevas, porque o Senhor levantará testemunhas para que todos ouçam a Tua palavra. Ó Deus, enquanto isso nós queremos ser testemunhas também. Não precisamos sinais e agradecemos porque há muita gente amigável para ouvir a Tua palavra. E pedimos, usa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.